Sequência da série dos Salmos, a gente vai agora abordar o Salmo de número 3, verso 3 ao 8, que já fiz um vídeo na introdução, pegando o verso 1 e 2, explicando qual era a situação em que Davi vivia quando esse salmo foi composto. E agora a gente vai dar continuidade no Salmo 3 ao 8. Vamos ler. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória. É o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clama ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos. E aos ímpios quebram os dentes do Senhor, é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Eu já abordei que o Salmo de número 3 é o salmo em que Davi ora quando está sendo perseguido pelo seu filho Absalão. E esse salmo também se tornou um salmo que é um hino que muitos soldados de Israel, antes de ir para a guerra, eles cantavam a oração que Davi fez. Virou uma oração, um poema e uma música. E a gente está abordando com minúcias como foi feita a oração de Davi, qual era a visão de Davi sobre quando ele está orando ao Senhor, qual é a perspectiva que faz Davi orar. Quando a gente vê o verso 3, diz o seguinte: porém tu, Senhor, és o meu escudo. Eu abordei no último vídeo também que os perseguidores, eles carregam em si uma ideia. No verso 2, parte B do verso, tem escrito o seguinte: não há em Deus salvação para ele. Os perseguidores de Davi diziam o seguinte: não existe, isso é um assunto muito importante que eu abordei no último vídeo, que os perseguidores eles têm um princípio, eles têm algo para afrontar Davi. Ele diz: olha, não existe salvação em Deus para Davi. Mas é interessante que Davi tomou duas posições. Primeiro, ele foge da perseguição. E segundo, ele toma a decisão de orar após fugir da perseguição. O que eu aprendo para a gente trazer para as nossas vidas é o seguinte: existe momento que a gente tem que saber a hora certa de se retirar, fugir, mas não esquecer do propósito de orar a Deus. Existem momentos de fugir, mas nunca esquecer de buscar a Deus. No verso 2 e verso 3, a gente vê o salmista Davi tomando a seguinte posição: olha, eu estou fugindo dos meus perseguidores, porém eu estou orando ao Senhor, vou buscar o Senhor em oração. Quando a gente lê o verso 3, diz o seguinte: porém tu, Senhor, és o meu escudo. Todos sabemos que escudo é algo de defesa. Escudo não é algo para atacar, é algo feito para defesa. O que Davi está dizendo é que Deus é para ele, no meio da perseguição, um escudo. Escudo, Deus é quem nos protege. Escudo é sinal de proteção. Davi está orando ao Senhor dizendo: o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu protetor. És também a minha glória. No verso 3, vemos Davi também dizendo que Deus é a glória de Davi. Sabe qual é o que a gente consegue enxergar na oração de Davi? É o seguinte: que Davi, além de reconhecer Deus como protetor único,
escudo único, ele é também a glória de Davi. Davi, ele era um homem que ganhou uma grande fama, caiu na graça do povo de Israel após vencer o grande e temível Golias. Porém, ele nunca atribuiu o seu sucesso e a sua glória a homens. Ele sempre atribuiu a sua glória, a sua fama a Deus. Ou seja, vemos um homem, apesar de seus defeitos, um homem que conhece a Deus como verdadeira proteção e um homem que atribui toda a glória somente a Deus. A lição que a gente aprende dentro da oração de Davi é essa. Por exemplo, Deus é meu escudo e o Senhor és a minha glória. Não existe, Davi está dizendo, não existe glória em mim e não existe proteção em mim. Tudo pertence ao Senhor. Davi está mostrando confiança no Deus de Israel. E o que exalta a minha cabeça, atribuindo toda exaltação, toda fama, toda glória somente a Deus. Sabe o que a gente entende hoje? É que se a gente for analisar, muitos homens, muitos cidadãos, eles parece que a fama, o egocentrismo, o espírito de egocentrismo entra na mente dele. Ele ouve muito elogio, é muito exaltado, e isso inflama o ego dele, chega ao nível em que ele diz, a glória não é de Deus, a glória é minha. As pessoas, quando se esquecem que Deus é escudo e se esquece que toda a glória é de Deus, ele começa a se encher do ego, e nisso ele faz uma armadilha e ele mesmo cai. Porque isso é uma grande falha de muitos homens, no momento em que estamos vivendo. Chega um momento na vida do cidadão que está tudo bem, e quando está tudo bem, tem a tendência de parar de atribuir glórias a Deus, tem a tendência de parar de exaltar a Deus e começa a confiar na sua própria proteção. Quando eu olho para Davi, eu vejo um homem o oposto de muitos hoje em dia. Davi está dizendo o seguinte: o Senhor é quem é o meu escudo, é Ele o meu protetor. Davi está dizendo dentro da sua oração: é o Senhor o Senhor és a minha glória. Toda glória não pertence à coroa do rei, não. A glória pertence a Deus. E o que exalta a minha cabeça? No verso 4, vemos o seguinte: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. O que eu olhando para o verso 4, eu vejo Davi dizendo o seguinte: com a minha voz eu clamo ao Senhor, eu oro ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. A expressão santo monte me responde é uma visão de que Deus está no santo monte. Posso dizer que é uma expressão que traz para nós a visão da morada do Altíssimo. Sabemos muito bem que nós não sabemos aonde é a morada do Altíssimo. Porém, a gente usa algumas expressões. Por exemplo, o Senhor está acima do terceiro céu. Isso é uma expressão. A morada do Senhor, o monte, o tabernáculo do Senhor, fica na eternidade, que tem no Salmo 15, que a gente ainda vai ver. Então, o que a gente entende, morada do Altíssimo, isso são expressões, forma de falar sobre a morada do Deus eterno. Davi está usando a expressão santo monte me responde, porque ele se lembra que muitas vezes Deus falava com os seus profetas no monte, assim como falou com o profeta Elias, assim como falou com Moisés no monte. Ou seja, o Senhor ganhou até esse nome, o Senhor dos montes. Então, santo monte me responde. A resposta vem da morada do Senhor. O problema é que tem muitas pessoas buscando resposta aonde não tem resposta. A única resposta que a gente deve procurar é no santo monte do Senhor. É no Senhor. Após
o verso 4, nós lemos o verso 5 que diz: Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Davi encontrou um refúgio na oração, no clamor ao Senhor. Após a oração e o clamor, ele diz o seguinte: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Após esta oração com tanta confiança, nós vemos mais uma atitude de Davi. Ele deita, ele pega no sono e acorda porque o Senhor o sustenta. Ele está dizendo: olha, Senhor, eu pego no sono. Tem muitas pessoas que não conseguem mais pegar no sono, não conseguem mais dormir, porque estão tão fadigados com as preocupações da terra, que não conseguem mais se satisfazer buscando a Deus. Quando o cidadão começa a buscar Deus verdadeiramente, a desejar as coisas de Deus, ele consegue se deitar em paz. Eu sempre tenho dito isso comigo, que melhor do que ter razão é ter paz. Tem pessoas que brigam para defender a sua razão, mas não tem paz, não consegue dormir de tanta preocupação, de tanta ansiedade. Davi está dizendo: olha, eu me deito porque eu confio no Senhor, e eu pego no sono e acordo porque é o Senhor que me sustenta. Em nenhuma circunstância Davi esquece de prestar uma adoração ao Senhor. E nessa perseguição ele está dizendo: olha, eu vou me deitar, eu pego no sono, eu me acordo, porque é o Senhor que me sustenta. É muito interessante que esses versos, nos nossos dias, ele virou até mais uma frase para a gente mencionar: eu deito e durmo, pego no sono, me acordo, porque o Senhor me levanta. Mas será que existe a confiança? Porque eu estava conversando com um amigo meu e ele falou o seguinte: nessa crise em que estamos vivendo, na pandemia, muitos cristãos estão orando. Muitos cristãos estão na igreja orando, se reunindo e tendo suas orações. Sabe o que eu aprendo dentro do conceito da oração? Que não importa se tem 10, 15 mil, 2 mil, 5 mil, enfim, orando. O segredo não é a multidão orando, não que seja errado. Mas a questão é: será que as pessoas que estão orando estão aptas para receber resposta de Deus? Porque Tiago diz o seguinte, que é a oração de um justo que pode muito em seus efeitos. No jardim do Éden, Adão orou sozinho. Adão a cada manhã falava com Deus, ele orava, ele tinha uma vida de oração. Então a gente enxerga esse campo, essa visão, olhando para esta oração que Davi fez. A gente se pergunta: será que esses camaradas que estão orando, estão aptos para receber a resposta de Deus? Porque nem sempre, só pelo fato de que estou orando, Deus vai mudar o seu decreto. Deus não vai mudar o decreto dele. Se Deus decretou, ele não vai mudar. Porque se Deus está agindo dessa forma, é porque é o melhor para nós. E ele sabe quando tem um justo que verdadeiramente ora a ele, e ele entra com providência. É por isso que tem muitos lugares que as pessoas oram, muitas pessoas oram, e não vê resultado. Porque não estão aptos para receber a resposta de Deus. Tiago diz que o que vale, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não é de qualquer um, é de um justo que pode em seus efeitos. E nesta oração de Davi ele está dizendo: olha, deito e pego no sono, me acordo porque o Senhor me sustenta. O que eu aprendo com o perfil de Davi nessa oração é o perfil de um homem que no meio da perseguição, no deitar e no acordar, ele mostrava plena convicção e confiança no Deus em que ele
adorava. Verso 6 está escrito o seguinte: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Davi agora está se expressando mais uma vez, dizendo que buscando ao Senhor e orando ao Senhor, ele não consegue mais ter medo. Não tenho medo de milhares do povo que se levantam contra mim. O medo, ele restringe as pessoas. O medo, ele para as pessoas. O medo é um muro na vida das pessoas. O medo impede das pessoas crescer. O medo impede das pessoas prosperar e caminhar. Davi perdeu o medo porque ele tinha confiança em Deus e ele tinha uma vida de oração com o Senhor. E quando oramos ao Senhor, depositamos verdadeiramente a confiança ao Senhor, o medo que nos cerca desaparece. E Davi vai dizer, é milhares que aparecem da esquerda e da direita, que se levantam contra mim, mas eu não tenho medo. Por que ele não tem medo? Confiança e oração ao Senhor, no meio da adversidade. Davi não estava em um momento próspero de sua vida e num momento bom de sua vida. Ele estava no meio de uma adversidade. Ele estava fugindo das perseguições. Verso de número 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere os queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Davi está também clamando: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Davi está clamando, buscando socorro no Senhor. Tem muitas pessoas que buscam socorro na direita, na esquerda, em cima e embaixo, mas nunca em Deus. Busca socorro nos ídolos dos seus corações. São pessoas cujo Deus é o seu próprio ventre. Mas na verdade, Davi está dizendo, olha, levanta-te, Senhor, entra na minha causa, entra na minha providência, salva-me, Deus meu. Agora Davi está agindo uma palavra contrária às palavras de maldição. Porque na voz dos perseguidores era isso aqui: não existe salvação em Deus para Davi. E Davi está clamando, salva-me. Sabe o que Davi está dizendo? Ao contrário dos seus perseguidores, não dando ouvido às palavras de maldição. Ele está dizendo, clamando ao Deus do céu, levanta-te, Senhor, entra na minha causa, na minha providência, salva-me. Ele está buscando salvação em Deus em um momento difícil. É isso que nós precisamos fazer. No momento difícil, orar ao Senhor e pedir, Senhor, levanta-te. E sobre os perseguidores, salva-me, Senhor. Pois fere os queixos a todos os meus inimigos. Sabe o que eu vejo quando Davi fala isso? Eu vejo Davi dizendo que o Senhor é quem vence batalha. Davi está orando para Deus entrar nesta batalha, nesta peleja. Quando ele usa a expressão fere a todos os meus inimigos, Davi está lembrando que muitas batalhas ele venceu porque o Senhor estava na frente. O Senhor quem batalhava por ele. Porque nunca Davi colocou Deus em segundo lugar, em terceiro lugar ou quarto lugar. No reinado de Davi, ele sempre colocou Deus em primeiro lugar. E em muitas batalhas, muitas lutas, muitas pelejas, ele venceu porque o Senhor estava na frente. E a expressão quebra os queixos dos ímpios é uma expressão de dizer, é um significado de dizer que existia em Israel alguns animais selvagens que era necessário quebrar os dentes. O ímpio, Davi está tratando o ímpio como pessoas que têm que ser quebrados os dentes. Por exemplo, para nós entendermos melhor,
Uma grande pancada no queixo hoje é conhecido como nocaute. Nocaute. Davi está dizendo que o Senhor pode vencer a batalha quebrando o queixo dos adversários. Com um só golpe, Deus pode vencer a batalha. Quando Deus entra na batalha, Deus entra na nossa frente, como quando a gente conhece Deus como Salvador e o Deus de Israel, o Senhor é a nossa bandeira. Então nós estamos dizendo, Deus está na minha frente e eu vou vencer. Nós vamos vencer a crise, nós vamos vencer essa batalha, porque é o Senhor quem está na minha frente. Aí a pergunta que eu lanço é, será que Deus está na sua frente? Será que você está colocando Deus na sua frente, na frente dos seus projetos, dos teus princípios, dos seus planos? Será que Deus está na frente ou está em segundo lugar? Porque se Deus estiver em segundo lugar, você se responsabiliza sozinho dos seus atos. Mas se Deus está em primeiro lugar, não se preocupa. Deus vai te dar vitória. Deus vai nos dar vitória. É Ele quem vai pelejar por nós, porque nós temos nossa confiança em Deus. Somos leãozinho, mas o Senhor é leão da tribo de Judá. Verso 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo é a tua bênção. Deus escolheu um povo, que é a nação de Israel. E Davi está dizendo que o Senhor é o Deus da salvação do povo de Israel. Mas ele não menciona a palavra Israel. Do Senhor é a salvação sobre o teu povo. Sabemos que por intermédio de Cristo, o Evangelho alcançou o mundo inteiro, até os confins da terra. E todo aquele que conhece a Cristo como Senhor e Salvador é constituído Filho de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então o Senhor, essa palavra é o seguinte, do Senhor é a salvação, e sobre este povo a tua bênção. Não existe bênção sem antes a salvação. Mais importante do que a bênção é a salvação, e não primeiro a bênção e depois a salvação. É primeiro a salvação, Cristo, depois vem a bênção. E a bênção não vem no nosso tempo, vem no tempo de Deus. Davi está reconhecendo, dele é a salvação. E após Deus, reconhecer Deus como nosso Salvador, é Ele quem vai nos abençoar. Não existe salvação em homens, em segundo, em terceiros, somente em Deus. Somente em Deus existe a verdadeira salvação. E após reconhecermos Deus como Salvador, a bênção, a vitória é inevitável, porque reconhecemos que Deus está na frente e confiamos no Senhor. É esta a oração de Davi no Salmo 3. Davi está fugindo do seu filho, dos muitos que não conseguem ver o sucesso de Davi, muitos querendo usurpar o trono dele. E deixa eu te dizer uma coisa aqui para conosco. Muitos não vão, e eu já tenho falado isso várias vezes, muitas pessoas não se sentem bem com o teu sucesso. É como está em Provérbios, porém a inveja corrói, consome os ossos, seus próprios ossos. A inveja é uma armadilha armada e nessa armadilha, quem montou ela, nela mesmo vai cair, porque é assim que é a inveja. Porém, as atitudes de usurpação, as atitudes de perseguição só vão cair por terra no momento em que nós reconhecermos Deus como Senhor e Salvador em todas as circunstâncias de nossa vida. É este o meu breve comentário sobre o Salmo de número 3, que tem como título Oração de Davi no meio da perseguição na qual Absalão levantou contra ele. Então, nós entendemos muito bem que perseguição todo cristão, todo homem vai ter. Quando você tenta fazer algo certo, sempre vai ter alguém contrário a você. Não importa o quão certo, quão bom você seja, sempre vai ter alguém contrário às suas atitudes e suas ações. Até mesmo Cristo Jesus,
como a perfeita obra de um homem e de um filho de Deus, foi rejeitado, cuspido e ignorado. Quanto mais nós, que nós possamos fazer como as orações de Davi: Senhor, são muitos meus adversários, levanta-te, Senhor, salva-me. Que o Senhor possa nos abençoar e que o Espírito Santo possa se fazer presente no meio das nossas orações, e clamamos ao Senhor para que o Espírito Santo nos ensine a orar. Que o Espírito Santo abençoe a sua vida e continue nos fortalecendo para a honra e glória de Deus. Que Deus os abençoe.